Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do TourQuest. Hoje a gente está aqui, nós vamos falar com a Maria Clara Pereira Tameiros, né, que foi, entre outras coisas, e o objetivo disso a gente falar, a gente vai falar da Hungria, onde ela foi fazer a sua pós-graduação, e a gente vai falar muito sobre isso. Ok, Maria Clara. Maria Clara hoje está em Portugal, né, porque vai nos contar por que está em Portugal, mas o objetivo é a gente falar da Hungria, ok? Bem-vinda aqui no nosso TourQuest. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Uma honra, né? Sentindo famosa agora. Maria Clara, você, né, já até antes de entrar na faculdade, você já tinha esse espírito, né, de, não sei se eu vou dizer aventureiro, mas de conhecer, de desbravar, ir para outros países e tal. Foi isso Sim. quando você entrou na faculdade, né? Você fez o curso de turismo no Brasil e durante o curso você também tinha essa ideia de estudar para fora, né? Como Sim. foi essa tua caminhada de graduada até chegar a fazer uma pós-graduação na Hungria? E por que Hungria? Nossa, foi uma jornada bem longa. Relata para nós. Porque desde de criança eu queria muito ir para fora, conhecer outros países. Aí chegou na época do ensino médio, meu sonho era fazer aqueles high school, né, que todo mundo fazia e tudo mais, mas meus pais nunca tiveram condições financeiras de mandar ficar um ano nos Estados Unidos ou na Inglaterra, Aham. nada disso. E durante a universidade eu fui pesquisando quais seriam as minhas opções. Então, durante o curso, eu até fui para a Alemanha, passei 2 meses, né, quase 3 meses lá num intercâmbio voluntário, que eu fui para a Alemanha trabalhar numa ONG de refugiados no interior da Alemanha. E aí foi a primeira vez que eu saí do país mesmo, foi durante a faculdade, quando eu recebi essa oportunidade de ir para a Alemanha. E aí, quando foi chegando o final da faculdade, foi que eu fui pensando quais seriam os próximos passos, assim. Mas deixa eu até te interromper um pouquinho, assim, de Sim. curiosidade. Como que é trabalhar numa ONG de refugiados na Alemanha, assim? Relata o que que é essa Foi sua uma aventura, experiência. Hã. porque era uma cidade bem pequena da Alemanha, Bielefeld, e no norte ali da Alemanha. E é uma situação assim que eu nunca tinha vivenciado, pelo menos no Brasil, né, de muitos refugiados de lugares diferentes. Naquela época, ali em 2017, a Alemanha estava recebendo muitos e muitos refugiados de diversos países do mundo. Eles têm essa Então era política bem ativa, assim, né, de sim, sim, é. Hoje em dia já está um pouco mais fraca, mas na época estava bem forte mesmo, tanto que a gente andava pela cidade, tinha prédios e prédios construídos para os refugiados mesmo, que eles estavam chegando no país, e essa ONG ela era para receber eles, né? Tipo, tentar ensinar alemão, inglês, questões de leis, de costumes, tentar adaptar essas pessoas. E aí era um grupo de 5 meninas, 2 da Geórgia, uma do México, eu do Brasil, e tinha mais uma da Turquia, se não me engano. Então foi uma mistura, assim, a gente foi conversando e fazendo apresentações, era bem interessante porque a gente não falava o idioma deles muitas vezes, eles não falavam inglês ou alemão, aham. mas a gente conseguiu criar uma conexão ali com os refugiados, de apresentar os nossos países, a gente fez essa apresentação, né? Eu fiz a apresentação do Brasil, e a gente cozinhava junto, tinha esses jantares especiais para os refugiados, então foi realmente a primeira Agora, experiência e foi você ótimo. falou de que tinha do mundo inteiro refugiado, mas ali geralmente são o quê? Refugiados políticos do leste europeu ou são os africanos? Não, acho que ali naquela época a maioria era Síria, Síria com certeza era o maior, mas aí tinha alguns ali do norte da África, talvez alguns ali daqueles da Albânia, Kosovo, era mais ou menos aquelas regiões ali que acabavam indo para a Alemanha, assim. Alguns da Interessante. Venezuela na época já tinha, mas a grande maioria era da Síria, né? Porque naquela época, aquele momento específico, a Síria era o. Mas você conseguiu aí desenvolver um pouquinho do alemão ou não? Não tem tempo. Tentei, assim, é uma jornada de anos ainda que continua, que vai e para, mas foi o Ok, primeiro.
Isso na graduação, né? Você teve essa experiência. Isso foi Você no estava Curitiba. contando quando termina a graduação, qual que era teu objetivo? Meu objetivo era ir para fora também, né? Começar a minha carreira por fora e aproveitar aqueles anos que a gente tem, né? Que depois a gente se forma, a gente ainda é considerado um graduate, né? Então pode entrar em vários graduate programs, trainees, esse tipo de coisa. Tem no Brasil, mas também tem bastante fora. E naquele ano foi o ano que eu comecei a trabalhar na hotelaria de vez, assim. Que eu comecei a trabalhar no Ibis Budget, trabalhei de madrugada lá como auditora noturna. E é aqueles 6 meses de experiência ali em 2018, eu me apliquei para um programa de trainee nos Estados Unidos, que eu, tipo, fui desbravando, procurando, assim, como ir morar nos Estados Unidos. Mas um detalhezinho aí da tua ida até como voluntário para a Alemanha e a tua trabalho na hotelaria se deu por causa do inglês, né? Que você já tinha um Isso, com certeza. Principalmente para a Alemanha, né? Na hotelaria no Brasil, pelo menos em Campo Grande, ainda não era uma coisa, lógico, é um diferencial, mas não era algo fixo da vaga, assim, que precisava muito. Tanto que eu precisei umas 2, 3 vezes durante meu tempo, pelo menos nessa unidade de hotel em Campo Grande. Eu precisei poucas vezes, acho que eu usei mais para falar com o suporte da Booking, por exemplo, que muitas vezes em inglês é muito mais rápido, então... Mas o conhecimento do inglês, né? E o meu conhecimento do inglês, ele era muito... Eu nunca gostei de fazer aula de inglês, talvez eu seja um péssimo exemplo, mas eu gostava de aprender sozinha, assim, então foi o inglês que eu desenvolvi sozinha e lógico que a partir do momento que eu viajei para fora foi o teste final, assim, do inglês quando você vai. Mas foi um desenvolvimento muito meu de música, filme, livro, eu sempre fui muito curiosa e eu sempre tive essa vontade de morar fora. Eu sabia que o inglês, obviamente, ele é obrigatório, né? Não tem como hoje em dia não falar o inglês, assim, principalmente na área de turismo. Ok, aí você na graduação aí, você termina e vai para os Estados Unidos, você falou? Eu vou para os Estados Unidos, Eu me formei no meio do ano e aí em outubro eu me mudei para Nashville, no Tennessee. Passei por esse processo, né, que eu descobri, na verdade, que existia um programa focado em hotelaria de trainee nos Estados Unidos. Foi algo que eu descobri, até achei que era mentira, mas né, vou me aplicar, no máximo que vai dar é um não, um golpe aí, mas... Que programa é esse? Chama HRC Internacional, é o nome da empresa, na verdade, né, que é responsável por esse HRC. E aí eles têm esse programa que é o J1 Visa, né, que é o J1, que a gente chama, que é o que você passa um ano, você tem um visto de um ano para trabalhar. E normalmente é focado em jovens, nos recém-formados, e a parte de hotelaria que mais tem vagas, né? Hotelaria e cozinha, normalmente são os dois fortes, assim, dos Estados Unidos. E aí me apliquei para uma vaga qualquer, e aí vai entrevista, ligação, e aí foi o teste realmente de inglês, né? Vamos fazer uma ligação em inglês, e eu me tremendo toda. E aí eu fui aprovada, o processo foi bem rápido, assim, acho que em um mês eu já tinha sido aprovada na vaga, e aí começa a batalha do visto, né? Que aí é a mais chata e dolorosa, porque não é um visto comum de turista, né, para os Estados Unidos. Você tem que fazer um formulário bem maior, você precisa de bem mais documentos. É bem mais caro, acho que na época ele era em torno de $1.200, algum negócio assim. Então, tipo... Hoje tem muitos programas, assim, mas no programa em si você tem que pagar ou não? É só. A gente paga... Não, o que eu paguei foi o seguro médico, né? A gente paga uma taxa que já é incluído o valor do visto, que é um visto caro, um mês do seguro médico, e aí o seguro médico era $250 por mês. E a taxa de inscrição, mas tudo assim dava em torno de uns $2.200, que foi o valor total, que realmente é um pouco puxado. Porém, em um ano, você mata esses $2.000 em um mês de trabalho, né? Porque nos Estados Mas Unidos acaba que você que ganha tal bem. Nashville? Foi para Tal Music cidade? City. Fui para o Tennessee, né? E foi talvez
eu não sou muito fã dos Estados Unidos, mas tenho que confessar que Nashville realmente é uma cidade Diferenciado. diferenciada. Eles chamam de Music City, né? Tudo gira em torno da música e principalmente da música country. Mas é sensacional, assim, você anda na Broadway, que é a rua principal, e tem vários bares, vários artistas que estão começando, a gente tocando música na rua. É uma cidade que realmente gira em torno da música, vários estúdios, vários famosos moram em Nashville, então acaba que é um ambiente muito interessante, assim, e realmente na questão profissional também, porque eu fui de um hotel econômico, né, super econômico. Bem, é uma cidade realmente diferenciada, né, a gente vê várias coisas da revelação da música é muito forte, né, tem várias É muito forte, é muito mulheres que a forte. gente vê, a história de artista que largaram tudo, foram para lá porque Foram para Nashville o e negócio realmente, é tipo, vários famosos moram em Nashville, você vê famosos, tipo, na rua, literalmente, eles têm bares, eles têm empresas lá, e o hotel que eu trabalhei eu fui direto para um hotel 5 estrelas, então tinha muitos famosos o tempo todo, tinham várias celebridades e agora esse fato de você falar que não é muito fã dos Estados Unidos, mas isso que te levou, como é o objetivo hoje, né, o que te levou aí para a Hungria? Qual é o fato foi estudar na Hungria? Foi só o fato da oportunidade de fazer uma pós-graduação? não, na verdade não, porque quando eu terminei o ano dos Estados Unidos, né, eu voltei para o Brasil, mas eu já voltei planejando como ir embora de novo, assim. Não sabia se para os Estados Unidos, se eu voltava, ou se ia para o Canadá, o que, que eu ia fazer. E aí foi meio que muito na sorte, assim, que eu tenho um amigo que já morava em Budapeste, estava fazendo um outro estágio também pago, e ele falou que precisava de uma pessoa, um brasileiro, alguém que falasse português do Brasil, para trabalhar lá no projeto dele. E aí eu me apliquei de novo, né? Foi a ESEC, né? Falando nomes aqui, a ESEC que eu fui para a Alemanha pela ESEC como voluntária, e aí depois eu fiz o outro programa deles, que é o estágio remunerado, que aí eu fui para a Hungria. Então, aí esse processo também foi super rápido de entrevista, de aplicar em vaga. Aí não tem nada a ver com a hotelaria, né? Eu saí da hotelaria para ir para a área de finanças, mas é porque realmente os empregos na Hungria, as sedes das empresas, é toda uma questão administrativa, né? Então são call centers, questões financeiras, tecnológicas. É muito mais essa parte administrativa assim das empresas que acabam ficando Mas em essa função Budapeste. da empresa que precisava de alguém que falasse português para atender quem, por exemplo? É porque eu trabalhava numa área financeira que eu tinha que ler relatórios financeiros, principalmente questões de empréstimos e taxas e mudanças de estrutura, comprou, vendeu o quê, que filial. Então precisa ler esses documentos todos em português, né? Então, Ah, como a sede toda fica em Budapeste, então tem o time da América Latina, tem o time da Ásia, tem o time da África, tem sim vários. A empresa em si ela é toda dividida em regiões e todo mundo fica junto, vários idiomas sendo falados ah, e acabam que eles contratam pessoas pelos idiomas que elas falam, porque realmente é algo necessário. então, na verdade, eu achei até que você tinha ido já para estudar e tal, não, a Não, oportunidade para estudar apareceu ali, né, porque foi depois de quase e 2 anos de Hungria, né? e como que é isso, o que é o interesse meu em saber? A pós-graduação você não pagou nada para fazer uma pós, um mestrado na Hungria, é isso? Não, não. Eu me apliquei pelo programa do governo húngaro, né, que é o Stipendium, ah, que tem parceria com o Brasil. Eu sei que hoje está um pouco mais estremecida essa relação, porque não sei se o contrato foi renovado ou não, porque eu sei que é um contrato entre governos que vão sendo renovados ou não. Mas é uma bolsa que relativamente poucas pessoas conhecem, assim, porque ela começou, se não me engano, em 2013, 2014, então ela não é uma bolsa tão antiga. E eu acho que por ser na Hungria, assim, acaba que os brasileiros acabam nem sabendo da existência dessa bolsa, Não é muito procurado. mas não acabam nem procurando, porque as pessoas normalmente vão para Inglaterra, Espanha, Portugal, mas acaba que
outros países da Europa ficam sem muito essa visibilidade, assim. Mas essa bolsa, eu acabei conhecendo, desde que eu cheguei na Hungria, muita gente que já estudava nas universidades húngaras por essa bolsa. Então, teve uma época que teve o Ciências Sem Fronteiras, então muita gente acabou indo para a Hungria, e muita gente acabou voltando depois através dessa bolsa. É uma bolsa relativamente comparada, pelo menos na época que eu fui começando a querer fazer o meu mestrado e procurei bolsas pela Europa. O estipêndio era uma das bolsas mais simples assim de se aplicar, não tinha milhões de testes a serem feitos ou papéis a serem entregues, então, e tinha muita diversidade de vagas de universidade, de cursos, então isso acabou me atraindo bastante. E eu acabei me aplicando para o mestrado em comunicação e mídia. Tinha na época uma oportunidade do mestrado em turismo, que existe ainda, né? Porém, era uma universidade que ficava um pouco longe de casa, então, tipo, na época eu falei assim, eu prefiro algo que seja mais próximo. E também, como eu já estava na época estudando um pouco sobre marketing, essa área da comunicação, eu acabei decidindo fazer um mestrado em comunicação e mídia. De uma forma geral, esses cursos de especialização, mestrado, doutorado na Europa, existe muito essas oportunidades, né? Você está falando da Hungria, mas acho que todo aqueles países aí tem essas oportunidades que os brasileiros podem ocupar. E você mesmo estando já na Hungria, você pôde concorrer então a essa vaga. Não precisava Hoje. estar aqui no Brasil. Não, eu só me apliquei pelo governo do Brasil, né? Tanto que no meu ano foi o ano que mudou, que a gente tinha que se aplicar pelo MEC, então tinha uma plataforma específica do MEC, onde você colocava a cópia do diploma, a cópia da prova de idiomas, né? Do nivelamento. Por mais que eu não tenha feito os testes tradicionais que são pedidos, o TOEFL, o TOEIC, esse tipo de coisa. Não foi esse teste que eu fiz um teste simples na internet, de verdade. Foi um teste de 20 minutos ali, dá o nível lá, avançado C2, etc. Tirei o print e mandei. Foi isso, assim. Esse foi meu teste de inglês. É interessante saber, porque geralmente o pessoal já, quando vê Exato. que é um TOEFL, já para. Exato, até porque é um teste caro e ele é difícil, assim, não é um teste muito fácil. Porém, lá nas descrições fala que tem que ser um TOEFL, nananã. Porém, no final das contas, eu conheci muita gente que fez um teste simples, até porque depois você passa por um processo de entrevista e aí eles vão ver, né, se você fala inglês ou não. Até E aí porque eu você acho que entra em qual universidade aí de Budapeste? eu fui para a ELTE, que é a Eötvös-Loránd, né? Provavelmente falei errado. Mas é a universidade mais antiga da Hungria, né? É pública? 2008. Ela é pública. E é tudo em inglês, claro, né? Tudo em inglês, tudo em O teu inglês. húngaro já está bom. Não. A gente é obrigado a fazer. Quando a gente passa nessa bolsa, a gente tem que fazer 2 semestres de húngaro, né? É obrigatório, você tem que fazer uma prova depois desse 1 ano. E essa talvez seja a parte mais difícil, assim, porque o húngaro é o idioma praticamente impossível, assim. Grau de dificuldade. É um grau de dificuldade absurdo, assim, tanto que se você me perguntar hoje qualquer coisa, eu não vou saber nada, só sei o bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, é isso aí, que eram as coisas que eu usava no dia a dia. Então, no dia a dia na rua, como é que fica? Comprar um pão. Olha, eu acho que o brasileiro nasceu para se adaptar, né? Em Budapeste, eu acredito que em Budapeste é muito mais simples. Lógico, talvez seja o país aí que eu fui que é mais difícil essa questão do inglês, principalmente comparado com os outros países da Europa, a Hungria ainda é bem fechada na questão do inglês. Mas Budapeste é muito mais simples, assim, se você vai para o interior, esquece. Você vai no tradutor ali e tal. Mas é lógico, tem situações que não adianta. Alguém vai falar alguma coisa em húngaro, você não vai entender nada, e assim vai se comunicando. Mas também eu acho que essa faz parte da aventura. Acho que é um charme assim, que a Hungria pode proporcionar. Você não sabe nada que está acontecendo, você só vai vivendo e vê o que rola. Agora, sem querer comparar, porque não podemos nem comparar, né? Mas Budapeste é tão apaixonante quanto Nashville, porque eu tenho um amigo que morou aí também, e ele fala que é algo fantástico. Assim, né? Eu, Tanto o Buda como o Peste, né?
explica como que é a cidade. Olha, eu acho que é a cidade mais linda que eu já vi na Europa, assim. Eu não conheço todas as cidades principais da Europa, não tenho ainda essa sorte de conhecer muito, mas ela tem vários defeitos menos feios, assim. Acho que é a cidade mais bonita que, de verdade, assim, as pessoas que às vezes decidem ir para Praga, porque eu sei que tem uma certa competição entre Praga e Budapeste. Eu acho Budapeste uma cidade assim irretocável na questão de beleza, assim. Ela é muito bonita, principalmente à noite. O parlamento assim é um absurdo de lindo. E a questão de Budapeste é quando você mora, acho que fica muito mais divertida a questão de Buda e Peste, né? Porque Peste é a parte, é o central, né? Onde está tudo muito vivo, ali é todos os bares, basicamente. Todos os estrangeiros normalmente moram em Peste. E aí Buda é um lado mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Até porque é onde fica o castelo, então, tipo assim, é parte das montanhas, então tem uma diferença ali da cidade, assim, você vê que um lado é um pouco mais sujo, vamos dizer assim, que é Peste, Buda é um pouco mais refinado. Tipo, a gente cruza a ponte, uma das várias pontes, cruza para ver o parlamento, porque você tem que ver do lado de Buda, então é sensacional. E às vezes está em Peste para você ver o castelo em Buda, então, tipo, é bem divertido, assim, O pessoal principalmente andar. entender, na verdade, o que divide é o rio, né? É o Rio, é o Danúbio, é. O Rio Danúbio são duas cidades. Juntaram os nomes aí. Juntar. E preservação, segurança, essas coisas, 100%. Eu acho, questão de segurança me surpreendeu, assim, quando eu fui meio que sem saber de nada, assim, e até porque essa é uma discussão que existe lá, né, e que muita gente chama a Hungria de leste europeu, por mais que a Hungria não se considere leste europeu, e eu aceito eles falarem que eles não são leste europeu, para mim faz total sentido. Mas fala dessa questão do perigo, porém Budapeste é uma cidade extremamente tranquila, assim, você vai ver bastante, assim, bêbado na rua, tal, uma galera assim, mas dificilmente eles vão mexer com você, assim. E me sinto muito segura, assim, me sentia, tipo, de madrugada, voltava 4 horas da manhã para casa à noite em ruas escuríssimas e estava tranquilo, assim, sem nenhum medo de desbravar a cidade. O nome em si foi só para juntar o Buda e Peste? Tem algum outro sentido ou não? De onde surgiu Então, isso? porque na verdade eram três, né? É Buda, Peste e Opeste, né? E juntou tudo ali. Eu confesso que de história de Budapeste, assim, eu não sou a maior das especialistas, assim. Porém, o Danúbio é o coração da cidade, no final das contas. Ali. Tudo se reúne no Danúbio, todas as pessoas se encontram no Danúbio. Chega no verão, na primavera, é todo mundo sentado ali em volta, ou sentado nas pontes, porque tem várias pontes e você pode ficar sentado ali. Eu acho que até nem é legal, eu acho que provavelmente é contra as regras, mas todo mundo fica sentado nas pontes para ver a cidade ali do Danúbio. Agora, em termos de custo de vida, oportunidade de emprego, Budapeste é uma das cidades aí dos nômades digitais ou não? Não tem essa pegada. Para os nômades digitais, eu acredito que sim, por mais que o visto talvez seja um pouquinho chato, né? Talvez em comparação ao restante da Europa seja um dos mais simples, mas normalmente os vistos de nômades digitais têm ficado mais difíceis ao decorrer dos anos. Porém, é uma cidade muito barata, por mais que, assim, eu me mudei em 2020 e eu vi bastante a diferença de preço em 4 anos, assim, principalmente ali depois da guerra da Ucrânia ali, foi uma mudança de chave absurda, as coisas triplicaram de preço em decorrer de meses, assim. Então, quando eu cheguei em Budapeste, o custo de vida era baixíssimo, tanto que todo mundo ia, a bolsa dava ali para viver, as casas eram mais baratas, a comida era barata, muito turismo, porque todo o restante da Europa vai para lá, é como se fosse a Las Vegas da Europa, né? Todo mundo vai para as despedidas de solteiro, tem muitos bares, a vida noturna é muito forte e a bebida é sempre muito barata, mas ao decorrer dos anos eu fui vendo que foi ficando um pouco mais insustentável. Hoje eu sei que é uma dificuldade
maior de se viver em Budapeste, principalmente a questão do aluguel, né? Que esse é um problema, na verdade, na Europa inteira, mas em Budapeste tem afetado bastante. Nós não falamos aí no teu curso, na verdade, você está além do curso gratuito, você teve uma bolsa. A bolsa era do governo brasileiro ou da Universidade? Da Hungria. O Brasil nunca deu uma bolsa a mais. Alguns países eu sei que dão a parte da bolsa do governo próprio e da Hungria. Porém, o Brasil não é um desses países. Então, eu até fiz a conversão aqui, porque na época ainda são, né? 83 mil forints, porque tem isso também. A Hungria não é euro. Então, é o forim húngaro, 83 mil forins, que dão mais ou menos aí R$ 1.300, mais ou menos. E dificilmente você paga um quarto, assim. Já vou avisar que recentemente você não consegue mais pagar muito. Não tem como, esse poder de compra, esses 83 mil forins não compensam. Então, além de fazer o mestrado aí, a universidade te dá uma bolsa, né? Mas eles não têm alojamento, assim, perto? Então, é isso. Eles têm um alojamento. Caso você queira o alojamento da universidade, você recebe só 43 mil forints, né? Então, você pagaria 40 mil no alojamento, que vale a pena, né? Se alguém tem interesse em morar em alojamento. A questão é que você divide quarto, então aí você vai ter que pensar muito. Tem umas universidades que dá para a pessoa olhar pelo alojamento. Tem as universidades que têm os alojamentos melhores, outras não. A minha, como era mais antiga da Hungria, imagina, a vibe dos alojamentos não era tão interessante, então... E como eu já morava na Hungria, para mim não fazia sentido eu sair do meu quarto para ir para um alojamento. E esse é um dos grandes desafios dessa bolsa, na verdade, nos últimos anos, que o Brasil, pelo que eu soube, o MEC não está tão contente em ficar renovando essa bolsa, porque, no fim, ela obriga os estudantes a trabalhar também, né? O que no Brasil acaba sendo comum, a gente meio que já está acostumado a fazer faculdade e trabalhar, mas para o padrão da Europa ou de outros países, todo mundo fica meio Mas sentido. essa bolsa permite trabalhar, você poderia trabalhar? Você pode trabalhar até 30 horas por semana, seria um part-time, né? Por mais que o full-time seja 40 horas e o part-time seja 30, mas você pode trabalhar até 30 horas por semana. E aí tá a chave, né? Porque no fim, Budapeste tem muita sede de empresas gigantescas, todas as empresas principais que você pensar no mundo, as grandes multinacionais, tem algum polo em Budapeste, então acaba que é fácil conseguir um trabalho, um part-time e tal, não vai pagar muito, mas aí você vai juntando a grana ali e vai dar tudo certo. E é bom que você tenha a oportunidade também de trabalhar nessas grandes empresas, né? Eu fui trabalhar na Diageo, que é uma distribuidora de bebidas alcoólicas, principalmente, né? Então, foi uma experiência sensacional, no final das contas, porque eu trabalhava naqueles escritórios que todo mundo vê na internet, assim, da Google, sabe? Tudo muito divertido, e salas com nomes de bebida e eventos legais. Então, no fim, eu acho que vale a pena por isso. Até porque você pode explorar outras áreas. Eu fui trabalhar em RH, tipo, algo que eu nunca tinha tido experiência de nada. Mas, de novo, né? Budapeste é uma cidade que, se você tem algum idioma diferente, o inglês é o básico, né? Mas se você fala um português do Brasil, você tem várias vagas ali que são voltadas para o mercado brasileiro. Pessoas que falam espanhol, pessoas que falam alemão. Então, o idioma meio que é a principal chave dentro de Budapeste para trabalho, assim, eu acho que é assim. Agora, você falou da questão do idioma, ir para o interior é complicado, a questão do idioma, mas você chegou aí a conhecer o interior da Hungria, aquele interior Conheci, país? fui para o interior. Fui. E eu gosto, eu achei bonitinho, assim, lógico que na época eu falava, não moraria, né? Provavelmente as pessoas que eu conheci que decidiram ir para universidades no interior acabaram sofrendo um pouco por conta dessa questão do idioma e porque não tem tantas oportunidades de trabalho, porém, o custo de vida é muito mais baixo do que de Budapeste, então muitas vezes as pessoas conseguiam sobreviver com a bolsa, né? Coisa que em Budapeste é impossível. No interior é possível, se a pessoa, principalmente, tiver o alojamento da universidade.
Mas o interior da Hungria é bonitinho, vale a pena e tem todos os tipos de coisas, assim, até porque a Hungria né, eu não sou especialista em história, né, mas a Hungria tinha um Império Austro-Húngaro, perdeu 2/3 do seu No território. interior, você conheceu que cidade, assim? Vixe, tá, eu fui para algumas, eu fui para Santander, fui para Godolo, fui para Sofiok. Aí você vai me testar nos nomes das cidades Nós vamos húngaras, colocar né? aqui, tentar achar os nomes. Mas Mas eu estou posso te mandar a perguntando. listinha de nomes, mas algumas várias cidades, até porque tem um ticket que você compra mensal que te dá direito a viajar por todo o interior da Hungria. Então, no final de semana, você pode passar um dia na cidade pequena e voltar. Porque, no Eu fim, é um pergunto até país porque pequeno, né? o território da Hungria é até um pouco grande, né, em relação da Europa, né? Em relação É relativamente grande, assim, para... como que é aí, esse pessoal todo o país do interior, como que eles veem o conflito? Que é muito mais próximo o conflito deles, né, da Rússia e da Ucrânia, ou não? Isso não abala o dia a dia de ninguém? Quando teve, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, realmente sentiu muito, até porque a fronteira ali com a Ucrânia é bem, bem importante, e sempre teve muitos ucranianos na Hungria, então afetou bastante. Eu lembro que era assustador, assim, as estações de trem foram todas fechadas para os refugiados, pessoas de carro cruzando fronteira, e tem muita gente, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, em território húngaro. Então, Receberam bastante refugiado da guerra aí, receberam muito, receberam muito. como a Polônia e tal. Exato. Acho que a Hungria e a Polônia acabaram sendo os países que os ucranianos mais foram, né? Hoje em dia, talvez eles já devem ter dissipado um pouco, mas na época foram os dois países que eles mais foram. Eu acho que é por isso que sentiu tanta diferença de preço, né? Acabou, é lógico, afetou muita coisa, né? A Hungria tem parcerias comerciais com a Rússia, tinha com a Ucrânia também, então modificou tudo. A Hungria, antes e depois da guerra da Ucrânia com a Rússia, é gritante, assim, principalmente nas questões do preço. Então, de forma, é um país que você recomendaria tanto para estudar como para morar, né? Suas belezas e tudo mais. Eu recomendo. Eu acho que qualquer experiência é válida. Assim, nessa questão de ir para o exterior, eu acho que você sai um pouco do óbvio de sair do Brasil e ir para, por exemplo, para Portugal. Assim, acho que você se desafia mais indo para países que existem mais desafios mesmo, né? De comunicação básica, etc. A minha questão com a Hungria é que depois de 4 anos eu entendi que não era o lugar que eu queria ficar para sempre, que eu não queria fazer a minha vida ali. Mas enquanto eu vivi lá, eu gostei muito, eu aprendi muito, assim, e, e eu acho uma cidade sensacional. Tem o melhor transporte público que você vai ver na vida. Nossa, Não tem Nova York, não tem São Paulo, não tem nada que chegue próximo ao transporte público da Hungria. mas isso por quê? Por qualidade, pontualidade? Qualidade, tipo, a cidade inteira é coberta pelo transporte público, não é caro. Os estudantes ainda pagam pouquíssimo ainda, acho que não deve dar o quê? Uns R$ 20, vamos dizer assim. E é para você andar quantas vezes você quiser, atende tudo, tem uma linha principal que vai cortando a cidade inteira. Então vale. O transporte público é realmente todo mundo que chega em Budapeste fala: nossa, o transporte público daqui é muito bom. E realmente, ele é sensacional. O de Budapeste é irretocável, assim. Agora, nessa fase que você ficou 2 anos lá trabalhando, 2 anos estudando, aí você tá, tá no nova aventura aí, tá? Porque você está em Portugal hoje, né? É isso? Eu estou em Portugal agora. Não sei até quando, mas por enquanto em Portugal. Eu decidi ir para um lugar um pouco mais familiar, eu acho. Assim. Acho que chegou um momento em que a dificuldade extrema, principalmente de comunicação, pesou um pouco. E aí eu pensei para onde eu iria, estava perto do verão, falei, por que não, né? Interessante. Agora você tem
plano para continuar, de repente, assim, um doutorado? Ainda é possível buscar uma bolsa assim, de doutorado, como essa foi de mestrado? Assim? Eu acho que Não sim. exatamente na Hungria, né? Eu estou falando na Europa. Sim, sim, sim. Eu não sei se eu quero fazer doutorado ainda. Confesso que eu queria dar uma pausa nessa vida de estudante trabalhadora. Ah, não que o mestrado tenha sido pesado, até porque quando eu converso com pessoas que fizeram mestrado no Brasil, eu sinto que o meu mestrado na Hungria foi quase um cursinho de extensão, assim, tipo, bem tranquilo nessa Diferente. questão de. De Eu acho rigor metodológico, científico, é bem. bem menos rigor, assim, eu acho que até comparado com o bacharel, assim, a gente no curso de turismo estudou bem mais do que meus 2 anos de Hungria, assim. O que é bom ou ruim, aí vai de cada um, assim. Mas quem sabe um doutorado, não sei ainda. Eu tenho que encontrar minha área, assim, acho que eu estou num momento mais de ficar em paz um pouquinho aí, quem sabe voltar a estudar. Tá bom. Para a gente finalizar aqui, Maria Clara, queria agradecer você ter atendido a gente para conversar um pouquinho sobre isso aí. A ideia da gente do podcast aqui, a gente falar um pouco dos lugares do mundo, das pessoas onde tiveram experiência como essa que você teve, né? Sim. Então, essa pincelada da Hungria aí. E para a gente finalizar, você conhece um pouco da Europa, né? Para alguém que está querendo fazer esse doutorado, que não seja estudar no exterior, por exemplo, esses países da Hungria, os vizinhos ali, você recomendaria? É fácil eu me engajar e procurar bolsas aí? Existe muitas essas oportunidades? Além da Hungria, o que mais você poderia sugerir assim, para as pessoas? Eu acho que vale a pena. Se é o seu objetivo, estudar fora, e você não tem tantas condições financeiras de ficar fazendo teste, se aplicando, porque eu sei que várias bolsas, por exemplo, Suécia, essas coisas têm que ficar pagando taxa de inscrição e não sei o quê. Então, eu acho que essas bolsas, Polônia, tem muitos brasileiros que vão para Polônia, tem Croácia, ah, a Hungria mesmo, eu acho que vale muito a pena. A República Tcheca, por exemplo, é uma outra boa opção. Eu acho que esses países menos famosos, vamos dizer assim, né, que não sejam Inglaterra, Portugal, Alemanha, Espanha e Holanda, assim, eu acho que vale a pena explorar, porque a Europa ela é muito diversa, assim. Eu acho que isso só fui aprender quando eu cheguei aqui, porque a gente pega tanta referência desses países principais, assim, que acaba que a gente desconhece completamente uma outra parte da Europa. E vale muito a pena, assim, tem muita história, assim, que eu ainda não sei, até mesmo da Hungria, depois de 4 anos eu ainda não sei muita coisa da Hungria, o que me deixa um pouco triste, mas eu sei que eu também perdi 2 anos de pandemia também, que me impediu de explorar realmente a fundo a Hungria, mas é um país belíssimo, assim, que mesmo que seja só para visitar, vale muito, muito, muito a pena. E para estudar, eu acho que se vocês querem uma experiência internacional, é bom, vale a pena. É lógico que muito é de você, é próprio, né? Eu acho que essa questão que eu falei que o mestrado na Hungria não é tão pesado, isso faz com que você tenha que correr muito, muito, muito atrás das coisas, se você quer levar as coisas a sério. Então, vai aí, tem que fazer um Legal. cálculo na própria cabeça. Bem, obrigado, Maria Clara, por estar aqui com a gente no TurQuest. Obrigada. Aí vamos pegar umas dicas com você. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo uns links aí de algumas ONGs e tal, que você pode Exato. explicar para o pessoal, tá bom? As oportunidades. Tá bom. Obrigado e até a próxima. Obrigada, professor. Até mais. Bom.